Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre mestrado profissional. Vou trazer aqui alguns indicativos, o que é o Profmat de um modo geral, tá? E como ele é formado. Então vamos começar falando que o mestrado profissional em matemática, rede nacional, o Profmat, é um programa de mestrado semipresencial na área de matemática em oferta nacional. Ele é formado por uma rede de instituições de ensino superior no contexto da Universidade Aberta do Brasil. É coordenado pelo CAPES, pela USBM e com o apoio do INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. O Profmat ele visa atender prioritariamente os professores que estão em exercícios, professores de matemática em exercício na rede básica de educação. É importante dizer que o Profmat é recomendado pelo CAPES e reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação e validado pelo Ministério da Educação com a nota máxima para os cursos de mestrado, tá? Nota 5 para o curso do Profmat. Muito legal isso daí. E esse vídeo agora eu quero trazer alguns indicativos, alguns resultados entre o quadriênio do ano de 2013, 2014, 2015 e 2016. Vale lembrar que os que estão formados aí no ano de 2013 ingressaram em 2011, que foi a primeira turma do Profmat, e aí nós vamos até o ano de 2016, por vezes incluindo aí os dados de 2017. Então, em 7 anos de funcionamento, o Profmat, 7 anos até 2017, tá? O Profmat ofereceu mais de 10 mil vagas. Bom, então nesse primeiro infográfico aí do mapa do Brasil, eu trago aí o número total de vagas que foram ofertadas aí no período de 2011 a 2017, onde nós temos aí que a maioria das vagas estão no eixo aí Rio, São Paulo, depois vindo aí com o Paraná, com 1.020 vagas. São Paulo ganhando 1.625 vagas. E aí, claramente, aí, o que tem menos vagas vai ser no estado de Roraima, com 75 vagas, seguido pelo Amapá, com 87 vagas. Mas o Profmat ele abrange aí todo o território nacional e hoje ele está em cada cantão aí que você nem imagina aí que tem gente sendo formada pelo Profmat, elevando o nível aí do ensino da matemática no nosso Brasil, que estava numa situação bem crítica, tá? Basta ver aí os resultados do PISA, mas que eu tenho certeza que aos poucos esse nível vai aumentando. O objetivo é ter uma quantidade de professores da rede básica de ensino de matemática formados aí pelo Profmat, fazendo com que o nível de conhecimento e o nível de transmissão de aula, didática e tudo mais seja elevado aí na rede geral básica de educação em matemática. Nesse vídeo eu não vou falar sobre as disciplinas, já foi falado no outro vídeo que eu fiz, tá? E aí também nos livros que são cobrados lá no Profmat. Vamos falar agora sobre o Exame Nacional de Qualificação, o temido ENQ. O Exame Nacional de Qualificação, o objetivo dele é avaliar o conhecimento que foi adquirido naquele início do curso, no primeiro ano ali do Profmat, tá? Ele tem um indicativo, uma uniformidade do curso aí em toda a rede de ensino, nas universidades que estão associadas. Ele quer saber se os alunos que estão sendo formados têm um nível mínimo para passar aí para o segundo ano e que eles possam ser titulares. É bom lembrar que você tem 2 oportunidades para fazer o ENQ. Terminou o primeiro ano, você vai fazer a primeira vez. Caso você seja reprovado, você vai tentar o ENQ uma segunda vez. Se você não for reprovado, se você não for aprovado, você está automaticamente desligado do curso. É bom também dizer que não é assustando ninguém, tá? Mas o ENQ é o principal responsável pelo desligamento do pessoal do Profmat. E aí vale lembrar também que se você for reprovado em 2 disciplinas, você também está automaticamente desligado do curso. A gente vai ver aí um gráfico que mostra aí o pessoal que abandona e a reprovação que há no curso. Vamos ver uma estatística sobre isso daqui a pouco, tá? O ENQ, ainda falando sobre ENQ, ele é uma prova dissertativa. Um grande nível de reprovação está na forma da escrita matemática, onde infelizmente a formação do graduado não foi tão boa, e aí na hora dele dissertar sobre alguma questão ali, ele não consegue expressar da melhor forma, ele é reprovado nesse exame. Do trabalho de conclusão final do curso. O trabalho de conclusão ele versa sobre temas específicos que são pertinentes ao currículo de matemática do ensino básico e produz impacto na sala de aula. Em março de 2017, o Profmat já havia completado uma marca de 3.000 trabalhos de conclusão de curso. Olha que legal. E é importante dizer que os trabalhos que são gerados pelo programa devem guardar uma estreita relação com as atividades que são realizadas em sala de aula,
de forma a possibilitar que os alunos do curso possam melhorar suas práticas educacionais. Bom, e os formatos? Tem que ser só uma dissertação? Não. O formato de trabalho de conclusão de curso ele tem diversas formas diferentes. Entre eles você tem a dissertação, você tem uma revisão sistemática, você tem um artigo, uma patente, um registro de propriedade intelectual, um projeto técnico, enfim, equipamentos e kits, você tem um projeto de aplicação ou adequação tecnológica, produção de programas de mídia, uma editoria, equipamentos e kits, sem prejuízo de outros formatos. Bom, o importante é que os temas específicos tratados têm que ser pertinentes ao currículo de matemática na educação básica, com impacto na prática didática em sala de aula. Agora, é importante também salientar que, independente do formato em que você apresente, é obrigatório que o trabalho de conclusão final tenha um texto formalmente escrito, tá? Os critérios de avaliação do trabalho de conclusão final do curso, eles devem obedecer ao regimento do programa de cada uma das instituições. A banca examinadora ela deve ser composta por, no mínimo, 2 docentes do programa e um docente de outra instituição, preferencialmente que não pertença ao corpo de docente do Profmat. É admitida a participação de membros da banca de forma remota e a defesa do trabalho de conclusão de curso, o TTC, somente isso vai ocorrer após a aprovação do aluno pelo ENC, pelo Exame Nacional de Qualificação. E quando é que o aluno vai então obter o grau de mestre? Ele tem que primeiro ser aprovado em pelo menos 9 disciplinas, incluindo todas as obrigatórias, tá? Defendido no catálogo de disciplina, ter sido aprovado no ENC, o Exame Nacional de Qualificação, ter sido aprovado também na defesa do seu TTC, ter a versão do texto formalmente escrito inserido no sistema de controle acadêmico e plataforma Sucupira, isso pela coordenação acadêmica e institucional, e satisfazer também todos os requisitos legais da sua instituição, da instituição na qual ele está matriculado. Após cumprir todos os requisitos, a instituição então na qual ele está matriculado, ela que é responsável, tá, pela confecção do diploma e por afixar o selo de autenticidade que é emitido pela Comissão Acadêmica Nacional. Vamos agora, a partir de agora, trazer alguns indicadores do programa e uma análise de desempenho do Profmat. E aí, nesses indicadores, eu vou dar um pouco da minha experiência aqui na Universidade Federal, no meu curso do mestrado do Profmat, tá? Então vamos começar falando da frequência de contato presencial ou por meio eletrônico com docentes e discentes de outras instituições da rede ao longo do curso. Nós temos aí que 14% diz que foi muito frequentemente, 28% frequentemente, 25% regular, 19% foi reduzido e 14% muito reduzido. Então, a minha experiência, por exemplo, aqui na Universidade Federal do Ceará, eu estaria entre os 14%. Não foi muito frequente, não foi nem frequente, foi regular. Foi muito reduzido. A gente se restringia aqui em relação aos polos só realmente à Universidade Federal do Ceará. E nesse outro gráfico aqui eu trago a opinião dos egressos sobre oportunidade de troca de experiências e conhecimentos durante o curso. Então, 67% diz que houve muita oportunidade, muita troca de experiência, 24% suficiente, 8% diz que foi pouca e 1% muito pouco. Então agora a minha experiência, eu não sou tão pessimista assim, tá, pessoal? Eu estaria no 67% aí. A troca de experiência e conhecimento, tanto com alunos de outras turmas do Profmat, com alunos do mestrado acadêmico, do doutorado acadêmico, com os professores do curso, foi uma experiência fora do comum. Foi excelente, foi maravilhoso, então com certeza aí foi muito válido essa troca de experiências. E aí agora nesse gráfico eu trato sobre a avaliação da infraestrutura de coordenação e secretaria pelos egressos. 21% trata como excelente, 32% muito boa, 33% adequada, 13% com algumas inadequações e aqueles revoltosos de 1% totalmente inadequado. Bom, então, novamente, como eu disse, a minha experiência aqui na Universidade Federal, eu trataria como sendo assim muito boa. A secretaria, sempre que você pedir alguma coisa, ela estava ali resolvendo para você sem nenhum problema, tá? A coordenação, ela estava um pouco distante. Na verdade, eu acho que poucas vezes eu vi o coordenador do curso na sala de aula do Profmat, mas que não deixou a desejar muita coisa. Naquilo que era necessário, era tudo resolvido pela secretaria. Então, eu posso dizer que foi excelente, excelente entre muito boa e excelente. Sobre a avaliação da infraestrutura de ensino pelos egressos, para o curso de Profmat é muito simples. O que você precisa? Uma sala com ar-condicionado,
cadeira para todo mundo e um quadro bem legal, né? Isso nós tínhamos lá na Universidade Federal. Então, se você tem um quadro bom, ele está bem iluminado, tem um ar-condicionado, professor e aluno é o suficiente. Não acho que se você tiver um computador, alguma coisa para apresentar mais, é legal, é interessante, mas não é estritamente necessário, é suficiente aquela infraestrutura básica. Então eu posso dizer que também estaria aqui entre muito boa e excelente. Agora falando do ingresso do discente, do aluno no Profimate, processo de seleção e avaliação dos alunos. Tá, o processo de seleção para o Profimate é através do Exame Nacional de Acesso, o famoso ENA, né, que é aplicado em nível nacional de forma simultânea, disponibilizado o conteúdo por meio do edital. A classificação é a classificação normal, de acordo com as melhores notas totais, considerando o número total de vagas que está disponível em cada instituição associada e respeitando o sistema de cota. Tá, no período de 2013 a 2016, houve cerca de 60 mil inscritos no Profimate. Agora eu vou trazer uma tabela que é bem legal, tá? Nós vamos falar assim dos alunos que foram matriculados e uma relação entre os que foram desligados, é sua porcentagem. Então, é claro, entre o período de 2013 a 2016. Então, nós temos aí que os matriculados 2013 é 2.473, onde nós tivemos 20,6% deles desligados. 2014 esse número caiu um pouquinho para 19,3%, subiu muito em 2015 para 29,6%, e em 2016 já baixou bastante para 14,6%, o pessoal deu uma maneirada, né? 14,6% do pessoal que foi desligado. O ENC, como eu tinha falado antes, é o principal responsável pelo desligamento dos alunos, com um baixo percentual de desligamento aí com relação às disciplinas. Vale lembrar que para você ser reprovado nas disciplinas, você tem que ser reprovado em duas das disciplinas. Bom, em geral, o problema do ENC é, como eu falei, a linguagem matemática. Isso é uma das maiores deficiências de formação durante a graduação. Ok, sobre a faixa etária, vamos ver aí que os alunos, mais da metade dos alunos, 54%, está na faixa etária entre 30% e 39%. São alunos bem experientes, bem maduros aí. Tá? Em segundo lugar, vem os alunos de 40% a 49%, seguido logo em seguida de 20% a 29%, depois 50% a 59%, com 8% aí muito próximo, e acima de 60 anos só 1%. Tá, e com relação ao gênero, nós vamos ter aqui a predominância do sexo masculino, com 80% dos alunos e 20% sendo do sexo feminino. Agora falando sobre os abandonos, né? 2013 houve 46 abandonos, 2014 esse número já cresceu bastante, 2015 baixou bastante aí para 28 e 2016 37 alunos abandonaram o curso. O número de pessoas que foram tituladas nesse quadro em 2013 a 2016, faltaram 2 para 3 mil alunos titulados. 10% do total em todos os mestrados profissionais são do Profimate. Agora eu trago nesse gráfico uma avaliação pelo egresso da aplicabilidade de seu trabalho de conclusão de curso na sala de aula. 35% diz que conseguiu aplicar totalmente aí o que ele fez no seu trabalho de conclusão. 44% parcialmente. 18% diz que não aplicou e aí 3% não se aplica. Seja lá o que isso quer dizer, né? Esse gráfico aqui é importante. A avaliação do corpo docente pelos egressos. 33% disse que o corpo docente, os professores eram excelentes. 39% disse que os professores são muito bons. 17% adequado. 10% com alguma inadequação e 1% totalmente inadequado. Aqueles revoltosos com os professores. Mas eu posso dizer, voltando à minha experiência aqui, que os professores têm um nível excelente. Excelente. Então mais para excelente do que para muito bom. Eu tive alguma coisinha aí com um professor ou outro ali, mas de um modo geral o nível dos professores é excelente. Tá? Eles precisam dar um pouco mais de valor ao Profimate, tá certo? A formação daqueles professores que estão ali como alunos, né? Eu acho que precisa um pouco mais disso daí, mas enfim, os professores têm um nível excelente. O nível do Profimate é maravilhoso, tá? Eu posso dizer que eu saí aí com um nível muito mais alto, mas muito mais alto daquilo que eu entrei, em termos de, além de oportunidade, de conhecimento e, claro, quem faz o Profimate, se você tiver numa rede de instituição, principalmente pública, você tem um aumento de salário que é bem interessante.
Bom, agora eu trago aí a avaliação do egresso sobre a aprendizagem de novas técnicas ou ferramentas. 59% diz que houve muita importância, né? Houve aí um aprendizado muito forte aí com novas técnicas ou ferramentas. 32% fala parcialmente, 7% muito pouco e 2% não houve nenhuma diferença. E sobre o sentimento do egresso de valorização após a conclusão de curso, 34% houve uma realização pessoal, 51% houve uma realização profissional, 3% uma realização social, financeiramente 10% dos alunos, 2% não me senti valorizado. É aquele professor talvez que está na rede privada, em que você não tem um aumento de salário, ninguém já nem os parabéns por você ter se formado como mestre, e aí você não vai se sentir valorizado, né, por essa formação. E sabe que é dureza chegar lá, é dureza, você tem que passar pelo ENA, o exame de acesso, você tem que passar pelo ENC, você tem que passar por todas as disciplinas, em algumas instituições um exame de proficiência, e aí você vai passar ainda pelo trabalho de conclusão de curso. Depois de tudo isso daí, você é titulado e é muito chato quando ninguém te dá nem os parabéns, né? Com a percepção do egresso sobre o impacto da sua formação na sala de aula, 49% diz que houve total imersão aí, 45% parcialmente, 4% não houve nada e 2% não se aplica. Então é isso, pessoal. Eu trouxe então nesse vídeo várias informações, vários números relativos a esse quadriênio, né, 2013 a 2016. Eu espero que você tenha tido aí uma visão mais ampla do que é o curso do Profimate, o que espera você que quer ingressar no curso. Espero que você esteja sempre naquele percentual dos que melhor aproveitam e gostam do curso, tá certo? Bom, e eu peço para você particularmente que você dê um like, comente nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e acompanhe todos os nossos vídeos aqui no canal do Pro Estudo. Tá aí nos comentários você coloca aí a ideia que você tem, a necessidade que você tem aí de entender mais alguma coisa sobre Profimate. Nós temos aqui diversos vídeos resolvendo prova, resolvendo os assuntos que são cobrados no edital. Enfim, afinal de contas, eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.